Olá, amigos! Qual o significado do sofrimento dos animais? Será que eles têm algo a nos ensinar? Sobre isso e muito mais é a segunda parte da entrevista com a médica veterinária, doutora Irvênia Prada. No quadro Seara Espírita 10 anos, nós escolhemos uma entrevista especial do primeiro ano do programa. É com o médico psiquiatra Dr. Jorge Andréa. Ele tem inúmeras e importantes contribuições para a literatura espírita. Dentre várias publicações, os livros Dinâmica Psi, Visão Espírita nas Distonias Mentais e Psicologia Espírita. Uma entrevista imperdível. Tudo isto para você. Não saia daí. Vamos falar então um pouquinho sobre a nossa relação com os animais. Vamos tocar na sua área de atuação profissional. A senhora primeiro é espírita e depois médica veterinária ou o contrário? Não, eu sou espírita de berço, graças a Deus. Eu sempre agradeço nas minhas preces e às vezes até em palestra o fato do meu avô, Caetano de Santos, ter criado o Centro Espírita lá na minha cidade com a ajuda de outras pessoas e o meu pai e os meus tios terem me dado o exemplo de dedicação à causa espírita, de caridade, de fraternidade, de proposta, né, de um mundo melhor. Então eu sempre digo que, vendo o exemplo deles, nunca mais eu poderia ficar todo dia assistindo a sessão da tarde, por exemplo, porque eu ainda vejo meu pai, idoso com quase 90 anos, já com seus sinais de osteoporose, né? E com a cabecinha branca, caminhando na nossa rua lá para cima para ir ao centro espírita com a lanterna, com o guarda-chuva e com a água para ser fluidificada. Né? Eu disse, meu Deus, eu vi tanta coisa dentro da minha própria família que eu não posso fazer outra coisa a não ser seguir o exemplo deles. Né? Então, eu sou espírita de berço. E depois eu fui fazer veterinária. Se você me perguntar por que até hoje... Não, hoje eu sei, hoje eu desconfio. Né? Mas quando a gente está naquela época de vestibular... Então eu gostava muito da área de biologia, mas eu dizia, será que eu vou fazer? Aí eu disse, eu tenho um tio que é veterinário, eu gostava muito dele, então eu também vou fazer veterinário, e fui fazer. Hoje na minha família são 9 veterinários, né? Ou seja, você veja o nível de compromisso que nós temos com os animais, né? Quer dizer, alguma coisa a gente combinou lá no plano espiritual antes do nosso processo encarnatório. Então, depois que eu comecei a fazer veterinária, eu faço anatomia, né, morfologia, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu comecei na vivência eu sempre fiz docência dentro da veterinária e pesquisa, né? Então, eu comecei a ver como os animais sofriam. Né? Os animais sofrem toda sorte de doenças. Eles têm câncer ósseo, eles têm epilepsia, eles têm parto distóxico, eles sofrem fraturas múltiplas. Então, eu dizia, meu Deus, por que os animais sofrem, né? Porque no meio espírita a gente tem essa mania de relacionar sofrimento na espécie humana com reajustes de ações menos nobres do passado e todos. E os animais? Porque no livro dos Espíritos está dito tacitamente que os animais não têm karma a resgatar, eles não têm esse vínculo de causa e efeito, né? Então eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem. E acabei indo por aí. Porque os animais sofrem, comecei a ler a obra espírita a respeito disso, comecei a perguntar, e isso, vai aquilo, e aí acabei vendo também outros aspectos. Transformou isso em obra. Acabei transformando, um dia o próprio plano espiritual disse, Vênia, divulgue isso, porque eu comecei a juntar uma porção de coisas, né? Então eu dei uma burilada, revi todo aquilo e publiquei esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, que já está acho que na 8ª edição. Ele foi publicado em 98 e tem tido uma aceitação cada vez maior. As pessoas se interessam muito pelo assunto, né? Então, hoje eu desconfio que eu estivesse compromissada com isso, né? Porque eu me sinto fortemente compromissada com a divulgação desse assunto, né? E de alguma forma fazer proteção e defesa dos animais. E acabei me ligando a diversas ONGs de proteção e defesa dos animais, né? Então, eu vivo por aí fazendo palestras, debates e participando de congressos de bem-estar animal, fazendo essa vertente dentro do meio social de defesa e proteção dos animais. E qual é a grande contribuição do Espiritismo para essa trajetória de proteção aos animais? O Espiritismo, eu fico surpresa de perceber que no Livro dos Espíritos, né, segunda edição de 1860, depois na Gênesis 68, já se fala em princípio espiritual dos animais, em reencarnação dos animais,
Enfim, tanta coisa por aí, né? E também André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, Emmanuel, né? Também tem uma contribuição grande. E Emmanuel tem uma página que foi psicografada por Chico Xavier, Animais e Sofrimento. E ele diz assim que quando nós pensamos, e eu remeto àquela pergunta que eu me fazia, por que os animais sofrem, né? Então ele diz isso, que para nós é difícil entender por que os animais sofrem, se para eles não existe essa chamada expiação. Então ele diz que é para nós entendermos que o que nós chamamos de sofrimento, na realidade, ele tem que ser relido como oportunidade de amadurecimento e de evolução. Então, nem tudo que nós chamamos de sofrimento tem essa conotação de o que nós fizemos no passado, e eu estou revendo coisas menos nobres que fiz no passado, né, essa coisa. Mas todo fato que acontece é oportunidade de crescimento. Até ele diz assim, que mal terá praticado o aprendiz ao se submeter aos rigores da escola. Porque você pensa bem, numa manhã muito fria, muito chuvosa, quando você tira seu filho pequeno da cama para levá-lo à escola, e se você perguntasse para ele, você quer continuar dormindo, você quer ir para o play center ou quer ir para a escola? A última opção dele seria ir para a escola, na é verdade, mas você pega o seu filho, mesmo ele reclamando, e o leva à escola. É isso que a vida faz com a gente. A vida nos leva a determinadas lições, né? Nas diferentes oportunidades de vivências, e nós vamos aprendendo. E com o ser humano e com os animais acontece a mesma coisa. Uma trajetória de melhoria, sempre. De de aprendizado, exatamente. Então, ainda no contexto espírita, a senhora diria que os espíritas têm motivos mais substanciosos para cuidar melhor dos animais que habitam o planeta? Tem sim. Exatamente por esse conhecimento, né? Porque a gente vem de um resíduo cultural, desde a época cartesiana, que os animais são máquinas, né? Se diz por aí no meio da proteção animal que Descartes teria dito que naquela concepção mecanicista, não só do universo, mas dos seres vivos, a concepção de que os organismos funcionam como máquinas. Essa concepção mecanicista, ela é ótima do ponto de vista didático. Eu sou professora de anatomia, eu leciono anatomia para os meus alunos à maneira cartesiana, né? Fazendo a decomposição. Eu apresento os sistemas compostos por órgãos, por tecidos, por células e assim por diante. Mas depois precisa juntar tudo e juntar a parte mental e psíquica, que na Revolução Científica do século XVII, parece que acabou, quando a ciência se desvencilhou da religião, parece que houve um acordo nos bastidores e ficou assim, olha, a ciência vai cuidar do corpo físico e essa coisa de alma, espírito, mente, que não é uma realidade concreta, fica então com a religião, né? E a ciência veio caminhando com isso. Os animais, então, coitados, ficaram completamente descartados. Então, essa concepção mecanicista em relação aos animais continuou. E dizem que Descartes falava que quando você perceber um animal que está uivando, emitindo gemidos ou lamentos, isso não deveria ser interpretado como sinais de sofrimento, porque os animais, a sensibilidade é um atributo da alma e só o ser humano teria alma. Então, esses gemidos e lamentos deviam ser interpretados como automatismos da máquina, à semelhança dos ruídos de uma roda de carroça em movimento. Então, essa coisificação dos animais, ela foi muito proveitosa para o ser humano, que até hoje usa os animais como coisas descartáveis. Então, você pode analisar que toda a utilização de animais, seja na produção de alimentos, seja nos espetáculos de diversão humana, seja na utilização dos chamados animais de trabalho, seja nos animais em experimentação na ciência, os animais são usados e descartados. A vida dos animais não tem o menor valor e a capacidade de sofrimento deles não é levada em conta. Então, hoje existem muitos movimentos, não só dentro da ciência, mas no próprio meio espírita, e eu sou uma ativista nisso, né? Mas nos movimentos de proteção animal, para que se considere o novo conceito que a própria ciência passa a ter dos animais. Os animais são seres sencientes. Esse termo senciens vem do latim, quer dizer que sente, que tem sensibilidade, que sofre, que tem inteligência, que tem essa dimensão mental que jamais foi considerada em relação aos animais. Então, a doutrina espírita, ela traz uma contribuição muito grande nesse entendimento
André Luiz diz que as próprias células são seres inteligentes. E ele se diz estudioso da mente das células, né? Então, a contribuição espírita em relação ao entendimento de que os animais são seres sencientes, ela é fantástica. Então, ao espírita cabe a maior responsabilidade de respeitar os animais, se não puder, pelo menos amá-los, de respeitar o seu direito à própria vida e a sua capacidade de sofrimento. A ciência tradicional continua em busca de um elo. O elo entre a vida inteligente, o ser racional e antes disso. A contribuição do Espiritismo para essa busca, o que a senhora destaca? Olha, na Gênese, nos 2 capítulos que eu citei, o 10º e 11º, Evolução Orgânica e Evolução Espiritual, está escrito assim, que olha, literalmente está dito o seguinte, textualmente: corpos de macacos. Imagina isso escrito em 1868. Eu não sei como levaram o Kardec para a fogueira da Inquisição, né? Está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu fiquei tão preocupada com isso que faz alguns anos eu me matriculei como aluna especial na disciplina de evolução humana lá no IB da USP, com as aulas do professor Walter Neves, que é o Papa da Evolução Humana, né, em São Paulo, no Brasil, e fiz o semestre inteiro lá a disciplina. E lá, então, eu fiquei sabendo que a moderna biologia e a antropologia admitem que o ser humano veio de uma espécie de macaco chamada Australopithecus, que teria vivido no planeta mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás, né? Existem 4 espécies: o Homo habilis, que teria vivido há 2 milhões de anos, o Homo erectus há 1 milhão de anos, o Sapiens ou Sapiens antigo há 500 mil anos, e a nossa espécie, que é novíssima, recentíssima, que tem só 35 mil anos, né? Que é o Homo sapiens sapiens. Então, nós já estamos destruindo o planeta, mas já temos um belo nome, né? Homo sapiens sapiens. Aí você pode dizer assim: você pensa que está falando com quem? Eu sou um Homo sapiens sapiens, né? Então, olha a nossa pretensão. Mas o que acontece? Então, o que está na Gênese tem ressonância absoluta com o que é aceito hoje pela ciência, pela moderna biologia e pela antropologia, né? O ser humano veio evoluindo de uma espécie de macaco, que apesar de macaco já tinha postura ereta, né? Então, tem um dado interessante que é o seguinte: nesse curso apareceu uma discussão. Como é que houve a transformação do Australopithecus, que ainda era macaco, porque Pithecus quer dizer macaco, né? E para o Homo habilis, que já era homem. Então, houve um salto quântico, assim, de repente. Então, é assim: eles fizeram a medida da capacidade craniana, da medida volumétrica da cavidade craniana que contém o cérebro, dos fósseis do Australopithecus e das 4 espécies do gênero humano. E viram o seguinte, que o Australopithecus é em torno de 450 centímetros cúbicos. O Homo habilis é uns 600, e depois dá um pulo para o Homo erectus, que é mais de 900. Depois vai 1.000, a nossa espécie já está com uns 1.300 a 1.500, né? Então, alguns biólogos e antropólogos não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano, porque a cabeça dele é mais parecida com a cabeça do Australopithecus do que com as outras espécies do gênero humano. Eu disse: meu Deus, então o elo perdido é o Homo habilis, não é? E agora, o ano passado, houve uma nova descoberta de mais 2 fósseis de Homo habilis, cuja idade presumida é mais antiga que a do Australopithecus. Então, aí mais autores ainda, mais estudiosos, entraram nessa corrente que rebaixa o Homo habilis para o nível do Australopithecus, né? Então, na minha parca opinião, na minha míope leitura, eu acho que o elo perdido é o Homo habilis. Como disseram os espíritos, nós podemos ter começado por aí. Começado por aí. Agora, uma coisa que eu fiquei muito preocupada ao ler a obra espírita, a Gênese e o livro dos Espíritos, é assim: eu disse, meu Deus, porque tem uma coisa na Gênese que diz assim, essa que eu citei para você: corpos de macacos teriam sido adequados às primeiras as encarnações dos primeiros espíritos humanos.
Eu falei, meu Deus, espírito humano encarnando em corpo de macaco, isso tem um nome, chama-se metempsicose, né? E a doutrina espírita não aceita metempsicose, ou seja, espíritos humanos encarnarem-se em corpos de macacos. Comecei a procurar tudo de novo, mas como Kardec foi muito mais esperto do que eu, ele já tinha feito essa pergunta na 612 do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta, espíritos humanos poderiam, em algumas condições, encarnar-se? Os espíritos respondem, não. O rio não remonta à fonte. Eu falei, bom, espera aí. Então, se o rio não remonta à fonte, e na Gênesis está escrito que os primeiros espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, que explicação isso tem, né? Fui lendo, encontrei em várias vezes, repetidas vezes, a expressão o espírito entrando no período de humanidade. Falei, pronto, está resolvido. Porque então esses espíritos, eles não eram assim já totalmente humanos, mas eles estavam nesse processo entrando no período de humanização, né? A biologia fala isso e a Gênesis também fala isso. Então, na minha leitura, eu entendo assim, quando se fala que o princípio inteligente no seu processo evolutivo, ele sofreu uma transformação e se torna espírito, isso não é assim, ó, sabe? De repente, plim, e o princípio inteligente se transformou em espírito humano. Esse é um processo longo e difícil. E segundo a própria obra da codificação, as primeiras encarnações desses espíritos que estavam entrando no período de humanidade podem ter acontecido também fora do planeta Terra, em outros planetas compatíveis, né, com o seu nível de evolução espiritual. Uma verdadeira transição. Transição, exatamente. E tem outra. Nós ainda estamos em processo de humanização. Eu aprendi nessa disciplina que eu cursei lá no IB da USP. Ou seja, a nossa espécie, né, com esse nome tão bonito, Homo sapiens sapiens, ainda não é a última forma desse processo de humanização, não. No decorrer da análise do processo, existe a suposição de que ainda vão acontecer transformações. Se o processo evolutivo continuar com a mesma tônica que vem vindo desde 3,5 milhões de anos atrás, nós ainda vamos ter modificações no crânio, na coluna, enfim, ainda vão acontecer modificações no corpo humano, né? Que ainda serão compatíveis com estágios mais evoluídos do nosso próprio espírito. Então, esse processo continua, o processo chamado hominização. A gente podia dizer assim, viva a evolução. Viva a evolução. E né? viva a reencarnação. E viva a reencarnação e viva aí a nossa trajetória, né? Você já sabe, o Seara Espírita está fazendo aniversário. São 10 anos de programa. Se você quiser pedir a reprise de um quadro que foi importante e você quer revê-lo, escreva para nós. Entre na página da Casa do Caminho, acasadocaminho.org.br. No link, fale conosco e faça a sua solicitação. Hoje, nós escolhemos a entrevista com o Dr. Jorge Andréa. Ele vai falar sobre evolução espiritual e livre-arbítrio. Aproveite! Para nós foi um domingo especial. Dr. Jorge, é um grande prazer conversar com o senhor, principalmente para falar sobre um assunto que é motivo de preocupação do ser humano desde a sua presença no planeta, a liberdade. Como nós poderemos definir liberdade e livre-arbítrio? Livre-arbítrio nós só podemos definir compreendendo a equação da própria evolução. O que é que nós queremos dizer com isso? Se um espírito tem um tráfego imenso até chegar na faixa hominal, que abre a consciência, é nesta faixa hominal que começa o livre-arbítrio, que será tanto mais expressivo quanto mais evoluído for o indivíduo. Quanto menos evoluído, mais no determinismo das leis. Então o livre-arbítrio está justamente nas suas equações com esta posição. Então tudo é válido. Quando se fala em livre-arbítrio, num ambiente, vamos dizer assim, com muita gente, generalizado, esse livre-arbítrio só pode ser equacionado individualmente. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua posição evolutiva.
Mas junto disso temos que acrescentar o seguinte: quanto maior a responsabilidade, a disciplina, a ordem e o que fazer equilibrado, maior é o livre-arbítrio. Ao inverso, ou na recíproca, nós temos uma diminuição desse livre-arbítrio. Então ele não é um grau que se estende ao ser humano, mas sim diversos patamares por onde passará e passa um ser humano. O senhor disse que é no momento que chegamos na fase hominal que encontramos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer então uma relação entre o livre-arbítrio e a razão? Razão, vamos botar um outro R aí, responsabilidade. Razão no sentido de despertar da consciência. O indivíduo começa a despertar a sua consciência. Então o livre-arbítrio é variável. Vamos dar um exemplo. Um indivíduo civícola, ainda, digamos, no início das reencarnações, na faixa hominal. Portanto, o indivíduo ainda muito primário. As suas equações instintivas e animais não terão a mesma dose de resposta com aquele que já está muito avançado dentro da evolução. Vamos se pontificar esse exemplo. E permitam um exemplo. Um antropófago nesta posição, ele é um indivíduo que não tem responsabilidade. Ele não tem karma negativo. Porque ele é aquilo. A sobrevivência dele está nesta posição. Os seus deuses, os seus totens, comandam este processo de antropofagia. Mas o indivíduo evoluído, numa sociedade jamais responsável, comete um crime qualquer que seja muito parecido com este do civícola, não digo de antropofagia, mas alguma coisa violenta, ele responde muito mais do que o indivíduo, pelo fator que você falou, razão, responsabilidade. É a evolução do próprio livre-arbítrio. O mundo vive hoje um momento muito tumultuado. Como compreender tantas guerras, guerrilhas, atentados, do ponto de vista da lei de causa e efeito? Primeiro, análise de um processo dessa natureza. Como é que nós podemos analisar um processo dessa natureza? Todas as mentes, as psiques que são deficientes, chegaram ao seu patamar de negatividade. Na amostragem pública de tudo isso. Então nós vemos hoje a clarinada do desequilíbrio que parece até que venceu o planeta. Na violência, nas amostragens de sexualidade deformada, de uma série de coisas. Parece que o mundo está acabando. Eu acho que não. É o começo para o equilíbrio. Porque isso tudo estava embutido. Tudo isso estava oculto. E as coisas estão se mostrando como elas são. Para um processo de renovação. É como se chegássemos no fundo de um tanque e esbarrássemos. Aqui tem que aparecer tudo que é pesado. E está aparecendo nos dias de hoje. E que nós vamos ter uma construção fabulosa. Não é como a mídia, não é como as informações estão aparecendo, que parece que o mal já venceu o mundo. A violência venceu o mundo. Não é nada disso. Nunca houve tanto amor na Terra quanto agora. São pequenas ilhas que estão paradas e que não se mostram na mídia, mas que estão em maiores quantidades, em maiores valores do que a própria violência. Então, isto são as clarinadas finais de mentes ainda deformadas que serão afastadas do planeta. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, para nós construirmos uma nossa civilização. Agora, com chegada
de espíritos que tenham um determinado grau de evolução, que tragam na sua organização interna propostas normais de equilíbrio e de amor. Então nós vemos sobre essa forma. E por que temos que passar por isso? É o célebre acréscimo de misericórdia. Está se dando as oportunidades finais aos necessitados. E outros também. Ou melhor, a todos nós. Que se nós pegarmos os pilares kardecianos, nós podemos avançar dentro desta borrasca que o mundo está passando. Não temos dúvida nenhuma sobre isso. Dr. Jorge Andréia, muito obrigada por essa belíssima entrevista. Não tem que agradecer. Eu é que de vez em quando extrapolo um pouco, porque é o nosso jeito, né? Na despedida, Dr. Jorge, com sua irreverência, fez questão de mandar um recado para Dona Isabel. Dona Isabel, eu gostaria de um abraço mais aconchegado que o indivíduo pode dar. É o abraço de coração para coração. E que na próxima jornada de 2003, se Deus quiser, estarei lá. Estarei lá para compor os quadros e não é só isso, perturbar um pouco vocês. Seara Espírita fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Até o próximo programa.